Glória a Deus. Eu não quero distraí-lo com a costela de daqui a 2 domingos, mas vai ser boa, né? E não é para fazer inveja para as irmãs, mas vai ser boa, né? Então, irmãos, não percam. Inclusive, vamos ter lá também, nós vamos ter uma mini pista lá de rally, de não sei o quê, vai ter uns carros lá da Volkswagen para você fazer uns testes e tal, quem sabe, né, já presentear a sua esposa, eu não sei, alguma coisa, né, já vem dirigindo dela, amém? Glória a Deus, mas vai ser um tempo precioso. Ontem nós também estivemos à tarde ali entre o Shopping Paládio, o Shopping Total ali em Curitiba, fazendo a nossa evangelização. Ontem foi o dia global de evangelização. Então não sei quantos puderam ganhar pelo menos uma alma para Jesus, mas nós como igreja estivemos agindo, ganhando pessoas para Jesus ali, foi um tempo muito, muito especial. É interessante que quando você começa a pregar a palavra de Deus, todo tipo de gente aparece, né? Gente para xingar, ofender, gente para pedir oração, todo tipo de gente, é impressionante. E tinha um garoto sentado na calçada, assim, bem desenchavido, eu me aproximei dele, já estava acontecendo o evento, e perguntei para ele, você quer oração? Ele falou, eu sou evangélico. Mas e daí? Não, eu estou triste, estou arrasado, estou acabado, estou na lona. Falei, então tá bom, então eu sou um pastor e eu vim orar com você. Aí pude ministrar a palavra de Deus, daqui a pouco começa a chorar, daqui a pouco é consolado, porque você sabe que quando você ora, Deus move os céus. É assim que funciona. Aí daqui a pouco vem um outro garoto no apelo lá chorando. E você? Não, eu na verdade sou crente lá de outra cidade, lá de Irati. Mas estou aqui, estou achando tão bom, meu coração estava tão apertado. Mas todo tipo de pessoa aparece quando nós pregamos a palavra de Deus. Então, graças a Deus por isso, muitas pessoas puderam aceitar Jesus, foi um tempo especial. Louvado seja Deus por isso. Quero, na verdade, nessa noite, continuar a palavra da semana passada. Vou fazer um breve resumo para refrescar a sua memória e depois nós queremos avançar. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Eu entendo que essa palavra que eu tenho preparada para você, ela é assim, muito importante porque nos ajuda a cuidarmos como viver no dia a dia e ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Uma das coisas que eu falei para aquele garoto ontem que estava triste, eu falei para ele, moço, é o seguinte, eu poderia alisar a tua vida e dizer, não, deixa disso, não é bem assim. Mas na verdade a vida ela é dura. Não é verdade, irmãos? A vida não oferece uma resistência para ser vivida, não é todo dia, né? Não tem aquela expressão matar um leão por dia, de vez em quando parece que é uma jaula inteira de leões, ou uma Kombi cheia de leões. A vida por si só não é fácil, mas, e por que nós afirmamos isso? Porque a Bíblia diz isso, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo você e eu teríamos aflições, mas o próprio Senhor Jesus disse, mas tenha bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. E hoje nós queremos falar como vencer, como nos portarmos de uma maneira a vivermos nesse mundo e alcançarmos vitória, alcançarmos conquista, vivermos em segurança e em paz. Na semana passada, nós abordamos um princípio espiritual, que é o princípio da semeadura e da colheita. Lembra-se, Gálatas 6:7, tudo aquilo que você semear, você e eu vamos colher. E até mencionamos o assunto, mas nós não vivemos no tempo da graça? Sim, nós vivemos no tempo da graça. Jesus, ele já pagou o preço pela sua vida e pela minha vida. No entanto, isso não anula o princípio da semeadura e da colheita. Aquilo que você semear, você vai colher. Assim como no mundo natural, se você plantar um grãozinho de milho, você vai colher uma espiga de milho, também nos relacionamentos, se você semear amizade, você colhe amizade, mas se você semear um espinho, você vai colher um espinho. Se você semear amargura, você vai colher tristeza. Não é assim, amados? E nós conversamos basicamente na semana passada sobre o cuidado com aquilo que nós emprestamos os nossos lábios para falar. A Bíblia diz, nós mencionamos o texto de Provérbios 18:21, que o poder da vida e da morte estão na língua. Então nós fizemos o nosso estudo foi sobre uma advertência, cuidado como você está usando os teus lábios. Hoje à noite ouvimos o testemunho do Gercinho, desde a sua infância, ouvindo algumas palavras duras. Olha, você será um alcoólatra mesmo, você nada vai dar certo. Essas palavras, amados, ainda mais por uma pessoa de autoridade, têm poder. É o que a Bíblia nos mostra, o poder da vida e da morte está na
língua. Bem, mas hoje eu quero entrar na segunda parte dessa ministração, e na semana passada nós falamos cuidado com o que você fala, e hoje eu quero dizer, fale isso, ok, amados? Então nós queremos continuar estudando o assunto do poder da palavra declarada. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis. Abra por gentileza Gênesis, capítulo 27, do versículo 28 ao 29. Gênesis 27, do 28 ao 29. Veja o que a palavra de Deus nos diz nesse texto. Gênesis 27, a partir do versículo 28, o 28 e o 29. A Bíblia diz assim: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam teus povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Bem, quem disse as palavras, para quem elas foram endereçadas e por que são importantes para você e para mim? Você percebeu que são palavras fortes, são palavras de bênção, é uma liberação profética. E quem disse essas palavras foi Isaac, um dos patriarcas. E ele liberou essa palavra para Jacó, o seu filho mais novo. Não vamos entrar na questão que ele estava tomando o lugar de Esaú. Mas o fato é que Isaac, um dos patriarcas, e ele sabe que está para morrer, e ele então decide abençoar o seu filho. Se você hoje soubesse que iria morrer essa semana, e decidisse abençoar os teus filhos, vamos supor que você tenha 3 filhos, reúne eles na sala, o que você faria para abençoar os seus filhos? Eu acho que eu dividiria os nossos bens, daria a casa para um, a casa da praia para outro, um carnê para o outro pagar. O que você faria? Como você faria? Normalmente nós pensamos em coisas materiais, não é verdade? Eu teria isso, sejam poucas ou sejam muitas, daria minha coleção do Zequinha, a número 10, lá, aquela é tão especial, daria para o meu filho. Eu não sei o que é tão importante para você, mas normalmente pensamos em coisas materiais, não é verdade? Agora Isaac, ele está para morrer, e ele chama o seu filho, e o texto um pouco antes ele fala, ele pede para Esaú ir caçar o animal, preparar esse animal, trazer para ele, ou seja, um momento solene ali, porque então ele iria abençoar o seu filho com uma única coisa, com palavras. Você percebe, amados, continuando o que nós falamos na semana passada, como aquilo que você e eu declaramos tem poder? Nós vamos aprofundar um pouco mais hoje, mas você percebe, amados, é um dos patriarcas, era um homem que se relacionava com Deus, tinha intimidade com Deus e sabia o que estava fazendo. Ele não estava inventando algo novo, ele sabia exatamente o poder da palavra liberada. E ele chama o seu filho e ele começa a declarar. Ele pensava, inclusive, que era Esaú, mas era Jacó. Não vamos entrar nisso hoje, mas o fato é que ele começa a abençoar o seu filho. E é tão forte que depois vem Esaú, e nós vamos ler o texto, e você vai perceber o quanto ele ficou aborrecido e o quão triste ele ficou, porque Jacó tinha declarado palavras para o seu irmão. Vamos ler de novo. A palavra que ele diz: Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam teus povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Palavras. Mas, amados, você sabia que estas palavras, elas até o dia de hoje estão em exercício, estão funcionando de duas maneiras. Primeiro, os filhos na carne desse homem, que é o povo judeu, até hoje, você sabe, é um dos povos mais abençoados sobre a terra. Não é verdade? Não é exatamente isso? Não é na mão deles que estão os talões de cheques mais graúdos? Esta palavra aqui. Só que não é só para eles essa palavra. Você sabia que essa palavra também é para você e para mim?
essa é uma palavra para a igreja, porque Jacó depois se tornou Israel. Israel tipifica a igreja de Jesus. Essa palavra é também para você e para mim. É esse o coração de Deus para as nossas vidas. Mas Jacó está ali, ele ouve então palavras. O que fazer com essas palavras? Será que são importantes? Veja o que acontece em seguida. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da caçada. E fez também ele uma comida saborosa, trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, a costela de fogo de chão aqui, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei. E ele será abençoado. Espera lá, mas Isaque, você deu o talão de cheque para ele? Não, eu só dei palavras. Você abriu o cofre e deu todo o ouro para ele? Não, só palavras. Só que as palavras não voltam atrás. Ele já é o abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astutamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito à primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Pai, não tem nenhuma bênção para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Olha o desespero de Esaú. Isaque, não tem pelo menos uma palavra de bênção para mim? Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. E depois a história segue dos 2 irmãos. Jacó tem que fugir e não vamos entrar nisso hoje. Mas o que eu quero destacar nesse texto, amados, é a importância da palavra declarada. Note aqui a figura do pai, a autoridade, e ele olha para o seu filho e diz: sabe de uma coisa, eu estou partindo, eu tenho que deixar algo para você. E eu posso ou amaldiçoá-lo ou abençoá-lo. E para Esaú depois sobraram palavras duras, não é verdade? Olha, é o seguinte, Esaú, você para viver vai ser pela espada. O negócio não vai ser fácil para o teu lado, não. Você vai enfrentar guerras durante toda a sua vida. Bem, dessas raízes, Ismael e depois Esaú, você encontra povos como, por exemplo, da Síria. O que é que está acontecendo lá hoje? Não é na base da espada que a turma está vivendo lá? É exatamente essa palavra que Isaque liberou sobre esse homem. Amados, o que eu quero chamar a atenção e lhe fazer uma pergunta: que palavras você tem declarado sobre a sua própria vida e sobre a sua família? Que palavras você tem declarado sobre a sua própria casa? É interessante nós vermos, amados, que a palavra que Isaque diz, sabe de uma coisa? Ele achou que era Esaú, mas Jacó, sabe de uma coisa? Os povos vão servir a ti. Mas Isaque não podia ir lá e forçar os povos a obedecê-lo. Só que isso acabou acontecendo por causa de uma palavra declarada com fé. Amados, veja o que a Bíblia diz. Vamos agora lá para o Novo Testamento, por gentileza. Veja o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, o versículo 8. Romanos, o capítulo 10, o versículo 8. Veja o que a Bíblia diz nesse texto. O versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas o que ela diz,
A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O que o texto está dizendo? A palavra que nós declaramos, a palavra de fé, ela está aí junto a ti na tua boca. É você que decide o que você quer dizer. Não é verdade? Já viu pessoas que dizem, mas esse aí quando abre a boca só fala bobagem. Já viu essas expressões? E não é assim muitas vezes. De repente você encontra pessoas que quando abrem a sua boca, chega a doer de tanta bobagem. Mas você sabia que tem um princípio estabelecido que aquilo que eu semear eu vou colher? Aquelas palavras de amargura, elas serão colhidas. Em contrapartida, as palavras de bênção também serão colhidas. A palavra da fé está junto de ti. Vamos dar alguns exemplos. Vamos supor que por alguma razão, lá na sua casa, alguém adoeça. Uma febre, uma gripe A, uma dengue, um troço qualquer lá. Você tem basicamente duas opções. Aceitar passivamente, e se alguém liga para você e pergunta, como é que você está? Estou mal, estou doente, está doendo, está doendo. Tudo dói, e ficar falando, estou doente, estou enfermo. Hoje não vou conseguir trabalhar, hoje vai ser ruim. Já vi que não vou nem dormir essa noite. Já viu assim? Não. O sujeito começa um sintominha de gripe, já vi. Até mencionei semana passada, né? Essa noite eu não vou nem dormir. Já vou até me ajeitar no sofá da sala, porque já sei que não vou dormir. Palavras. Ou você pode ficar com a palavra de Deus, e, por exemplo, Isaías 53, capítulo 5, diz, a palavra de Deus diz, Isaías 53, versículo 5, pelas suas feridas fomos sarados. Ou mesmo enfrentando uma enfermidade, você pode começar a declarar a cura que há no nome do Senhor Jesus. Você percebe que a decisão é sua? O que é que você está declarando? Mas, Arno, mas se eu estou doente, como é que eu vou dizer que eu estou sarado? As circunstâncias, amados, não mudam a palavra de Deus. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que a tua conta esteja no vermelho. Nem vermelho, está cor-de-rosa, está lilás, o negócio está assim, multicolorido, né? Não tem uma linha em azul ali, tal, e você fica olhando aquele negócio. Estou quebrado, estou falido, não tem jeito mesmo, não vai dar certo, não vou conseguir pagar, vou ter que entregar a casa, o carro, a esposa, os filhos, entregar tudo. Ou você procura uma promessa na Bíblia e começa a declarar o que a Bíblia diz. Como, por exemplo, você pode declarar o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5, em que a palavra de Deus diz, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo isso, amados. Arno, mas são só palavras, mas é a palavra de Deus. Ele diz, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Além de todos os textos que domingo após domingo nós mencionamos aqui na área de finanças, no momento de dízimos, né, sobre a semeadura, sobre a colheita, sobre a fidelidade de Deus, sobre a proteção de Deus. E a decisão é sua. O que é que você está declarando sobre as suas finanças? Mesmo que você olhe o extrato lá da sua conta, hoje esteja lá multicolorido, está um arco-íris pendendo, ele começa do alaranjado, vai para o vermelho assim, né, e pisca ainda. Eu declaro que Deus não me desampara e não me deixa. Amados, é a palavra de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acho que não é bem assim. Eu duvido que mude a minha conta bancária. E acho que não é bem assim. Não passa no coração de alguns de vocês esse pensamento? Não estou lendo o pensamento de alguns? Por que você não experimenta? Por que você não experimenta? Se até hoje, ao ver as tuas finanças, você só murmurou, reclamou e se auto-amaldiçoou, não tem jeito, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Por que não começar a dizer, Deus, a partir de hoje, eu creio que o Senhor não vai me desamparar, o Senhor não vai me deixar, e eu vou ver isso mudar. Eu estive passando numa feira
com um conhecido, uma feira de máquinas. Estava lá visitando a feira de máquinas, ele queria comprar um negócio lá, máquinas grandes e tal, e aí acabamos encontrando lá uns conhecidos na fila do almoço, e conversando, tudo bem, vocês tal, e daí? Na conversa entre eles, daí, compraram alguma coisa? E aí um deles falou assim, não, a gente sempre vem, só olha, aí vai para casa, já esquece, porque nunca dá para comprar mesmo, não tem jeito. Crente. Sabe quando você vê a maldição se vestindo dele assim como um vestido? Lembra que vimos semana passada esse texto? O Salmo 107? Será que não está na hora de dizer, olha, eu sei que o desafio é grande, mas Deus há de me surpreender. Nós não estamos falando de confissão positiva, pensamento positivo. Estamos falando de declarar a palavra de Deus. Veja, por exemplo, o texto de Provérbios 28, versículo 1. A Bíblia diz que os justos são ousados como um leão. Muitas vezes você olha para a sua própria vida, eu não consigo, eu não sei, acho que não vai dar. A Bíblia diz que o justo é ousado como um leão. E não tímido como um gatinho, ou como um rato. Né? O que você é, um homem ou um rato? Eu sou um leão. Não é verdade, amados? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz também que Deus não nos deu espírito de medo. Veja o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia. Você começa a perceber quem você é em Jesus e aquilo que você está declarando a seu respeito e acerca da sua vida. Por exemplo, você pode estar passando por uma questão no seu casamento, com um filho, com outro, e invariavelmente brota a seguinte frasezinha, abre aspas, não tem jeito, fecha aspas. Já viram essa frase por aí? Eu estou absolutamente convencido que é o nome de um demônio, ou pelo menos o sobrenome, de uma classe. O demônio que se chama não tem jeito. E aquela situação, aquilo não tem jeito. Mas aquele projeto, não tem jeito. Mas e o seu casamento? Não tem jeito. Mas e a sogra? Não tem jeito 2 vezes. Né? Tem jeito sim. A Bíblia diz que tem jeito, amados. A Bíblia diz que tem jeito. A Bíblia declara em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Cristo nos conduz em triunfo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Abre esse texto por gentileza. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Vamos ler juntos esse texto. A Bíblia diz assim, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Não está escrito isso. Está escrito. Lembra da conta vermelha, multicolorida? Está escrito aqui, ó. Por que não olhar para o seu extrato, para o seu contra-cheque, para o seu lirite, para o resultado da sua empresa e declarar e fazer um carimbo desse versículo e carimbar em cima do extrato? O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Amados, comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Nós temos conversado aqui na igreja já há algum tempo, eu tenho colocado uma oração diante de Deus, e você é alvo dessa oração. Sabe que oração? Talvez você nem saiba. A minha oração aqui nessa igreja, ninguém pague aluguel. Só receber aluguel. Essa é a segunda oração. Mas a minha oração é que cada um aqui tenha a sua casa própria. Pastor, que o senhor não conhece a minha situação. Pastor, faz 10 gerações lá em casa que nós não conseguimos comprar uma casa. Pois você será a geração que vai comprar a sua casa. Amados, é promessa de Deus. É promessa de Deus. E nós temos visto pipocar esse testemunho. Aliás, outro dia o irmão me lembrou, não se viu como está se cumprindo? Tem um monte de gente aqui na igreja que está comprando a sua casa. A propósito, aceita o convite para um cafezinho na hora que a tua sala estiver montada lá. Não se acanhe, né? Eu vou lá com a maior alegria. Desde o cafezinho tem ainda um bolinho junto, melhor ainda. Né?
Mas você percebe, amados, quando declaramos uma palavra como essa, você imediatamente olha para o teu passado, para o teu olheirito e faz conta, bom, ganhou tanto vezes tanto, o pastor está enganado. Ele não sabe. Se ele soubesse, amado, se for para fazer conta, não vai dar certo. Mas se você começar a crer o que está escrito aqui, e começar a orar em cima disso, e declarar essa palavra, você vai vê-las se cumprindo na sua vida. E não esqueça de vir aqui testemunhar. Quantos aqui, esse ano, ou nos últimos 6 meses, ou compraram ou deram entrada na sua casa? Só levanta a sua mão. Você que tem aqui 1, 2, 3 ali, 4, 5. Aleluia. Lá em cima 6. Aleluia. É maravilhoso? Percebe, amados? Percebe o que Deus está fazendo? Imagine 6 convites de café, um mês inteiro tomando café toda semana. Pode me convidar. Aleluia. Não é interessante, amados? E você olha para a sua vida, será que vai dar certo? Veja um outro texto que embasa isso que eu estou falando para a sua vida. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 3, versículo 17, eu gostaria que você abrisse por gentileza, Colossenses 3, 17, vire 2 páginas da sua Bíblia, diz assim: tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você fizer por obras e por palavras, faça em nome de Jesus para a glória de Deus. Arno, mas sendo assim, eu preciso prestar muita atenção naquilo que eu estou falando. Exatamente. Precisamos começar a avaliar melhor aquilo que estamos declarando. Pensar antes de falar. Já viu aquelas pessoas? Ele fala sem pensar. Ele fala o que dá na telha. Fala o que dá na cabeça. Já viu essas expressões? Não. Sabia que o crente não é assim? Sabia que nós somos, sim, espontâneos, mas as nossas palavras estão aqui para agradar a Deus e para abençoar pessoas? Nós estamos aqui para abençoar, amados, e não para amaldiçoar. Veja um outro texto, e se você é mais antigo de igreja, você cantava essa musiquinha no Salmo 19, versículo 4. Salmo 19, versículo 4. Os mais antigos vão se lembrar. Salmo 19, 14. Obrigado, é isso mesmo. Diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Lembra-se dessa música? Várias pessoas, eu me lembro. Será que dá para entoar? Não. Só eu e você, Matias, aqui não é melhor. Deixa para lá, vamos ficar com o texto mesmo, né? Mas sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Você percebe o que Deus espera de você e de mim? Palavras agradáveis a Deus. Agora, amados, trazendo bem próximo de nós, comece a pensar o que você está declarando sobre teus filhos. De repente tem um filho lá com um pouco de dificuldade nas notas. Ao invés de amaldiçoá-lo com palavras, não tem jeito, você não vai para frente mesmo, vê se pode, você é vergonha da família. Comece a declarar: você é um abençoado de Deus. Pegue aquela oração, aquela declaração de Isaac sobre Jacó e declare sobre a tua casa. Declare sobre a tua casa: vocês, meus filhos, serão benditos por toda a sua vida. Comece a declarar sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho, as tuas finanças, o teu ministério. Comece a declarar palavras de bênção. A Bíblia diz, amados, o próprio Senhor Jesus, Ele declarou que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos, não é verdade? Está na hora de crer e impor as mãos e declarar, crendo naquilo que você está dizendo. Crendo naquilo que você está declarando. É interessante nós vermos, amados, que Deus, Ele preparou uma vida abençoada para nós. Veja o Salmo 138, versículo 8. Basta você e eu entrarmos nos princípios da palavra de Deus, vigiarmos aquilo que estamos declarando,
Ao invés de declarar maldição, vou fazer até uma proposta aqui. Marido e esposa, pais e filhos, essa semana, procure policiar um ao outro. De repente você percebe o teu cônjuge, o teu filho, o teu pai, o teu vizinho, trazer uma palavra de maldição. Qualquer palavra sobre si mesmo, corrija ele. Fulano, vamos mudar essa frase? Sei lá, de repente você está lendo lá o jornal, alguma coisa, e não consegue ler. Eita, mas estou ficando cego mesmo. Irmão, irmã, que tal dizer: Jesus, eu creio no teu milagre, porque em Cristo Jesus nós fomos sarados. E de repente as letrinhas começam a crescer de novo. Não é verdade, amados? Não é verdade? Ou você está dirigindo, deixa tua esposa dirigir essa semana e tem aquele terror, aquela tensão, aquele negócio, e ela comete um erro, derruba lá um poste. Mas não tem jeito mesmo. Não sei o quê. Comece a abençoá-la. Comece a abençoar. O quê? Tem irmãs que não dirigem aqui? Marido vê, você coloca o carro na mão dela, abençoe ela. Não é verdade, irmãos? Comece a abençoar. De repente tem um filho teu que ensaia violino. Pense, horrível que é o... Em vez de amaldiçoá-lo até a 10ª geração, abençoe ele. Você será o futuro Isaac Karabichovski, sei lá, abençoe. Isso é uma pequena cura interior para mim, porque faltou esse incentivo para a minha carreira de violinista, né? Mas acabou, infelizmente, não vou nem entrar nisso. Mas, amados, eu estou trazendo alguns exemplos simples do dia a dia. Comece a se policiar e comece a ajudar o teu próximo e declarar bênção. Lá no seu grupo familiar, amanhã, você vai pedir oração. Alguém lá vai estar pedindo oração. E policie, uma peça, tá? Não fique, não vou nem pedir hoje, porque está louco, né? Não, mas veja o jeito que a pessoa está pedindo oração e como você pede oração. E você vai perceber diferença quando você começa a declarar a palavra de Deus. Porque a nossa fé, amados, ela se baseia na palavra de Deus. Nós declaramos as promessas de Deus. E por que Deus deixou essas promessas? Porque Ele quer cumpri-las. Ele quer cumpri-las. Eu quero ainda mencionar mais um texto que diz em Isaías 40, versículo 31. Gostaria que você abrisse esse texto, Isaías 40, versículo 31. A palavra de Deus, ela nos diz assim, Isaías 40, 31. A Bíblia diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É uma promessa de Deus para a sua vida. Se você perguntar para a maioria das pessoas que estão ao seu lado, você anda cansado ultimamente? A maioria pode ter uma lista de razões, dizer, eu ando cansado. Cansado disso, cansado daquilo, cansado daquele outro. Está na hora de declarar esse versículo sobre a sua própria casa, a sua empresa, a sua vida, o teu negócio, o teu trabalho. E eu gostaria que nós lêssemos todos juntos na primeira pessoa esse versículo, e nós queremos ler encerrando esse culto. Eu gostaria que colocasse, vamos pegar essa versão que está aqui, mas vamos colocar na primeira pessoa. Me acompanhe na leitura, ok? Ali quando disser, mas os que você menciona o teu nome, ok? Então, 1, 2, 3 e já. Mas o arno que espera no Senhor renovará as suas forças, subirá com asas como águias, correrá e não se cansará, andará e não se fatigará. Você recebe essa palavra? Essa é a palavra para a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza? Louvado seja Deus. Amados, é promessa de Deus. Lembra que nós falamos no começo daquele garotinho que nós oramos ontem? A vida por si só não é fácil. Eu sei que não é. São tantas lutas, tantos desafios, você sabe disso. E o que é que nós precisamos, amados? Da palavra de Deus. Precisamos declarar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus, eu creio que eu vou subir como uma águia. Eu vou correr e não vou me cansar. Eu vou caminhar e não vou me fatigar. Vamos adorar a Jesus com esse cântico nesta hora. Vamos exaltar o nome dele.